E aí galera, bem, hoje é o seguinte, eu decidi fazer esse tutorial aqui, que é um tutorial inicial, básico, para quem não tem muito contato com o cinema 4D, para quem está iniciando. O que acontece? Eu tenho alguns tutoriais já no meu canal, uns vídeos que eu andei fazendo, e eu sempre parto do pressuposto de que a pessoa já sabe mexer no cinema 4D. E às vezes a pessoa não sabe alguma coisa, ou alguma coisa básica que deveria fazer, e aí vê um tutorial daqueles meus ensinando a fazer uma coisa um pouquinho mais avançada e vai ficar perdido. Então, o que eu decidi? Eu decidi começar fazendo o tutorial básico, que assim, se eu for ensinar a fazer alguma coisa um pouco mais avançada, se a pessoa não souber ou ainda não tiver conhecimento, eu posso dar de referência esse vídeo aqui. O cinema 4D dele é muito intuitivo. Os ícones dele são todo bem sugestivos. Você já pressupõe o que significa cada ícone. Bem, nessa videoaula aqui, nesse primeiro tutorial, eu vou ensinar mesmo o basicão, ferramenta, os objetos primitivos, render, como salvar, e aí gradativamente eu vou ensinando sobre luz, câmera. Eu vou passar o conhecimento que eu sei até então. Eu tô longe de ser expert nisso aqui, bem longe, e eu vou passar aquilo que eu for aprendendo. Então vamos começar do preceito básico. Cinema 4D, quando você abrir ele pela primeira vez, essa versão é o R17. Nas versões anteriores tem algumas diferenças, mas o que eu lembrar que tiver de diferente eu vou fazer questão de falar para não ter erro, mas basicamente é a mesma coisa. Bem, para começar, eu vou começar explicando algumas ferramentas que tem aqui nessa parte superior e na parte lateral. Mas primeiro, para isso, eu preciso ter um objeto aqui na minha cena. Para a gente criar um objeto, a primeira coisa que a gente faz é vir nesse ícone aqui onde tem esse cubo. A maioria dos ícones aqui no Cinema 4D, você segura o botão em cima dele, o botão direito, aliás, o esquerdo, perdão, e ele vai aparecer um conjunto. Todos os ícones, se você reparar, tem uma setinha preta aqui no canto. Todos eles que tiverem essa setinha preta, como a maioria que tem, você clica e segura o botão esquerdo e ele vai abrir uma janela com mais opções. Então vamos lá, vamos criar um cubo, que é o primeiro item básico. E claro, se você apertar e não segurar, ele vai selecionar o ícone que tiver demonstrativo aqui, o padrão. Então vamos aqui. Essa aqui é a caixa de objetos primitivos, que seriam um cubo, um cone, um cilindro. São formas geométricas básicas para delas você começar a modelar qualquer coisa que você queira. Então vamos lá, vamos criar um cubo, é só clicar aqui, ele vai dar um cubo aqui na minha cena. Bom, vamos primeiro aprender os comandos então. Quando você abrir o Cinema 4D pela primeira vez, vai estar nessa perspectiva aqui. Você vai criar um cubo. Aqui em cima são as ferramentas de movimentação. Essa movimenta numa panorâmica. Essa segunda, você pode ver que o botão é bem intuitivo. Ó. Setinhas, uma setinha para frente e para trás para indicar distanciamento e aproximação. E duas setas circulares, ó, indicando uma rotação. Ó. Pode notar que bem aqui no meio vai aparecer uma cruz, uma setinha, uma cruz, um sinalzinho de mais. É a partir dele que vai acontecer os movimentos e a rotação quando eu usar esses botões aqui. Ó, podem ver lá uma cruzinha no meio. É a partir dela que eu rotaciono a minha câmera. Certo. Só que, conforme você vai trabalhando no Cinema 4D, você vai usando atalhos. Uma das coisas que eu sempre recomendo e que eu faço muito é usar atalhos. Por exemplo, para rotacionar, eu acho muito mais prático. Você posiciona o mouse em qualquer lugar aqui da tua cena, segurando o Alt e apertando o botão esquerdo do mouse, ó, você rotaciona. O mesmo serve para aproximar e distanciar. É só girar aquele scroll do mouse, aquela bolinha, né? O scroll, eu aproximo e distancio. Só que o scroll do mouse ele pula de pouquinho em pouquinho. O que acontece?
Às vezes, se você quer uma aproximação um pouco mais suave, é melhor usar o botão de aproximação aqui. Ou você pode segurar também o Alt e o botão direito do mouse, que é conforme você clica e vai arrastando, ele distancia e aproxima. E se você usar o scroll do mouse, também dá para você fazer um trabalho não tão preciso, serve também. Ainda segurando o Alt e se você clicar nesse scroll do mouse, clicando nele, você segura, você mexe a sua cena, que seria o mesmo que vir aqui, mexer a cena. Eu seguro o Alt e clico com o scroll do mouse, aquela rodinha que tem, clicando nela, eu consigo movimentar minha cena. Então, só com o Alt, com o polegar aqui no Alt e com a mão aqui no mouse, eu consigo movimentar minha cena, aproximar, girar e trabalhar em volta dela com os atalhos. Mas o que você aprende na escola? Que o cubo é composto por faces, arestas e vértices. Aqui na modelagem é a mesma coisa. Só que eu não consigo selecionar isso ainda no meu cubo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tornar ele editável. Para tornar ele editável, tudo que eu colocar na minha cena vai ser representado aqui. Ó. Aqui vamos posicionando. Eu vou criar outro cubo. Ó. Vou clicar aqui de novo. Aí note que criou outro cubo. Cubo.1. E assim por diante. Ó. Ele vai criando cubo. Se eu quiser criar uma esfera, ó, ele criou a esfera. Elas estão todas aqui dentro. É porque ele cria no mesmo lugar, então... Não, só que todos os cubos que eu criei estão aqui. Então aqui aparecem todos os objetos que eu tenho na cena. Aqui é a representação. Eu clicando no meu cubo e apertando esta ferramenta aqui, ó, eu vou tornar ele editável. Significa que eu vou poder mexer em cada ponto, cada aresta e cada face independentemente. Ou eu posso apertar a tecla C. Lembre sempre com o objeto aqui selecionado. Pode ver que o ícone dele aqui mudou. Eu vou dar um Ctrl Z para voltar. Aí, tá vendo? Aqui ele é um cubo. Ele está sendo representado por um cubo. Quando eu aperto a tecla C ou torno ele editável aqui, ó, pronto. Ele já se tornou um objeto editável. Ele já não é mais um cubo. Porém, para selecionar os pontos, as bordas e as faces, eu uso esses comandos aqui. Ó. Aqui eu seleciono os pontos. Pode ver. Ó. Ele liberou os pontos aqui para que eu possa mexer. Posso mexer para cima, baixo. Agora ele está editável. Antes eu não conseguiria fazer isso. Ctrl Z para voltar aqui. Selecionando a próxima, seria as edges, né? Que seria as bordas. Deixa eu dar outra volta. Aí, agora sim. Aí eu seleciono, eu não consigo mais selecionar os pontos a partir daqui. Eu vou selecionar só as bordas. Tá, pra cá. O que vai me dar possibilidades de mais para frente modelar o meu objeto do jeito que eu quiser. E por último aqui a forma de faces. Ó, pode ver que ele seleciona as faces. Ó. Para cima. Tá vendo? Agora que ele é editável, antes que eu selecionar esse cubo, pode ver que ele está selecionado aqui a forma de faces. Para voltar e selecionar o cubo como um todo, eu tenho que clicar aqui, ó, nesse íconezinho aqui, ó. Dar um clique, pronto. Aí está selecionando meu modelo inteiro. E não só a face, nem só um ponto, nem só uma aresta. Isso é uma coisa que a gente tem sempre que ficar atento. Porque de repente vem aqui na face. Ah, mudou, não sei o que. Agora eu quero arrastar meu cubo para cá. Mas como é que eu faço? Eu tenho que voltar e clicar aqui, ó. Só dar um clique. Aí sim, ó, ele está modificado do jeito que eu deixei. E agora eu movimento ele todo. Vocês podem reparar que para mover, para escalonar, eu vou usar essas setinhas aqui. Cada uma dessas setas estão apontando com a orientação. O eixo Y, o eixo Z, que é esse, e o eixo X,
vai para cá. O que acontece? Às vezes dependendo da visão que eu tiver aqui, na minha perspectiva, pode ser que esteja um pouco confuso, que eu não sei se é para lá ou para cá. Então, selecionando uma única dessas setas, eu vou movimentar, independente para onde que meu mouse se mexa, eu vou movimentar simplesmente naquele eixo. Seja aqui no Y, seja aqui no Z, eu posso rodar o mouse, eu posso fazer o que quiser. Ele não vai sair desse eixo, desde que eu selecione a setinha correspondente. A mesma coisa para cá. Aqui no Cinema 4D, se vocês repararem, tem umas outras setinhas aqui, ó, separadas do desenho principal, do eixo, né, do axe. O que significa essas setas? Essas vermelhas significa que eu vou selecionar as duas direções menos a direção da setinha vermelha, que é o eixo X. Ou seja, se eu quero posicionar esse cubo aqui num cantinho aqui, mas sem que ele saia desse eixo aqui, ó, sem que ele saia dessa reta, é só eu selecionar essas demarcações aqui, ó, e ele vai me travar, ele vai travar o eixo X. Eu posso movimentar o quanto eu quiser, que não vai influenciar no eixo X. Ele vai permanecer, ele vai para cima, para baixo, ou para frente ou para trás, mas ele não vai se deslocar nesse eixo vermelho aqui, ó. Eu também posso fazer da seguinte maneira. Vocês podem notar que conforme eu coloco o mouse em cima da seta, ela se destaca, ela fica branca. Quando eu colocar o mouse em cima da seta e apertar o Shift, ó, pode ver, ó, ele seleciona todas as direções menos ela. Ó, então ele vai lá para trás, aqui para o lado, mas não vai para cima nem para baixo, independente do que eu faço. Por quê? Porque eu anulei o eixo Y. Agora eu vou explicar. A ferramenta de movimentação, ela fica aqui, ó, que é a Move Tool. Ou você pode usar o atalho E no teclado. Aqui do lado está a ferramenta de escalonagem, né, de escala. Da mesma forma, só que o ícone muda um pouco. Vira um quadradinho na ponta das arestas aqui dos eixos. Aqui eu redimensiono o meu objeto. Ó, eu achato o meu cubo, eu achato para cá, eu estico ele para cá e para lá. Tudo a partir do eixo. Essa coisa de eixo depois eu vou explicar mais para frente, para vocês entenderem. Ó. Tudo a partir do meu eixo. Eu escalono ele. Se eu clicar fora, sem ser nessas hastes aqui e sem ser em uma dessas, se eu clicar fora, ele vai escalonar os três eixos por igual. Ó. Ele cresce tanto para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Ó, ele escalona igual. O mesmo serve para a minha ferramenta de movimento, só que é um pouco confuso. Se você clicar fora do quadrado, aqui fora das hastes e rodar, ele vai tanto para cima, para baixo, para frente, para trás, ele fica solto. Então, você não tem uma precisão. Até hoje eu nunca confiei em clicar e usar assim avulso, porque ela pode estar indo para frente ou para trás e você não sabe, porque às vezes dependendo da cena que você estiver modelando, vai ter muito objeto na cena e você vai perder. Então é mais fácil você saber que está sendo só nesse eixo ou só nesse e assim por diante. A ferramenta de escala é a mesma coisa. Se eu clicar nessa abinha vermelha, ele vai anular essa daqui. A mesma coisa se eu apertar o Shift. Os comandos são idênticos ao comando de movimento. Ó, eu vou escalonar só nessa direção aqui. Você pode notar que para cá ele não escalonou. Só nessas duas aqui. Ó. O mesmo serve para cá. E vocês já entenderam já, né? Agora a próxima ferramenta, as ferramentas são básicas. É a ferramenta de rotação. Vou rotacionar meu objeto. Aí clicando nessa fita azul, é a mesma coisa. Se eu clicar fora da fita, ela vai rotacionar para qualquer lado que der na telha. Ó, não tem uma... Isso vai depender da minha perspectiva. Então, o que acontece? Eu uso
mais uma vez, os eixos como referência. Clicou na azul, na vermelha, na verde, ele vai travar e vai rotacionar a partir daquele eixo, independente do que eu faça com o mouse. Ó, eu vou rodar meu mouse, eu vou fazer o que for, ele vai rotacionar simplesmente naquele eixo, para frente, para trás, está travado. O mesmo acontece se eu usar os modos aqui separados, o modo de pontos, o modo de edges, que é, eu falo edges que eu estou acostumado, o modo de vértices aqui, né, de arestas, de quina aqui. Olha só, eu escolhi essa quina e eu posso rotacionar ela da forma que eu quiser. Então, dependendo do que eu quero fazer, eu posso usar todas as ferramentas para me auxiliar. Então, o ponto não gira porque esse ponto aqui está sozinho. Mas se você tiver uma modelagem que tiver bastante pontos, uma sequência de pontos, vamos supor, se eu escolher esse outro ponto aqui, segurando Shift, notem que está amarelo. Esse está selecionado e esse está selecionado. Eu seleciono os pontos segurando o Shift. Se eu segurar o Shift e selecionar esse próximo ponto, ele vai juntar a minha seleção. Que é outra coisa que também depois eu explico melhor. Mas, se eu tiver mais de um ponto selecionado, aí sim eu consigo rotacionar eles. Ó. Não fez diferença aquela hora porque era um ponto sozinho. É como se o ponto girasse em torno dele mesmo. Então não faz diferença na malha. E o mesmo acontece na parte de face. Se eu girar uma face, eu consigo girar ela independentemente do resto do meu objeto. Essa primeira ferramenta é uma ferramenta de seleção livre. Vou clicar aqui, ó. Ela funciona mais ou menos. Ó, vou voltar para o modo de modelo. Se eu tivesse mais objetos aqui na minha cena, eu vou criar uma esfera para poder explicar melhor. Olha só. Conforme eu clico, conforme eu passo ali em cima, você pode ver que fica um pouco destacado. Se eu clicar, ela seleciona. Cliquei na minha esfera, ela seleciona. É o mesmo se eu estivesse clicando aqui, ó. Meu cubo e minha esfera. Quando eu seguro aqui me dá mais opções de seleção e tal. Mas para que serve isso? Essa esfera, ela tem 24 segmentos. Eu vou transformar ela em editável para vocês verem. Transformar em editável, eu vou selecionar aqui agora a parte de face. Aí, todas as faces da esfera. Então o que eu posso fazer? Com essa ferramenta de seleção livre, se eu segurar o botão do mouse e ir passando, eu vou selecionando as faces em que ela vai tocando. Porém, se eu tirar o dedo e selecionar de novo, ela apaga aquela seleção que eu tinha feito anteriormente. Para isso, para selecionar várias coisas ao mesmo tempo, eu tenho que segurar sempre o Shift. Segurei o Shift, agora sim ela vai selecionando. Aqui no Cinema 4D tem um comando meio que universal. Para você selecionar, você segura Shift. Segurando Shift, tudo vai ser agregado à sua seleção. E o contrário, para desselecionar, é Ctrl. Agora estou segurando Ctrl. Ele vai tirando a seleção. É isso que serve. Então, de repente, se eu estou com essa ferramenta aqui, é a mesma coisa. Selecionei tudo. Tudo visível. Outra coisa, nessas ferramentas de seleção, quando você clica nela aqui, ó, aqui vai abrir uma... Tudo que você clicar, tudo que você clicar no Cinema 4D, absolutamente tudo, você clicar, aqui vai abrir as opções do item em questão. É o que eu estava dizendo, quando você escolhe a ferramenta de seleção livre, aqui vai abrir as opções. De repente você pode se perder, se você clicou aqui, abriu as opções, aí você clicou em cima da esfera, ela vai sumir. Aqui, você vem aqui nessa setinha, que você navega como se fosse um histórico do que você selecionou. Então, seleciona a ferramenta de seleção livre. Aqui vai ser escrito Only Select Visible Elements. Significa que está checada essa caixinha, significa que ela só vai selecionar os elementos visíveis. O que isso significa? Vou colocar aqui na parte de faces. Vou dar um clique aqui fora para sair a seleção. Aí, não tem nada selecionado. Com essa caixinha selecionada, com essa caixinha checada aqui, né, ticada,
Eu só vou selecionar, only select visible elements. Selecionar apenas os objetos, os elementos visíveis. Ó, eu vou selecionar aqui, 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 aqui. Selecionar tudo que eu estou vendo, tudo que é visível. Porém, esse lado aqui não foi selecionado. Por quê? Porque eu não estava vendo, não estava sendo visível para mim. Não estava aparecendo na minha câmera. Mas se eu desmarcar, eu vou clicar fora de novo para desselecionar. Se eu desmarcar essa caixinha, agora eu não vou selecionar mais os objetos visíveis, eu vou selecionar qualquer coisa que tiver naquela linha. Nessa linha da câmera aqui, ó. Ó, tá vendo? Selecionou até a parte de trás. Ó, se eu der uma passada com o mouse aqui, ó, ele selecionou tudo. Pois bem, isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, porque de repente você quer movimentar, você tirou a seleção aqui, tirou a observação, e de repente você seleciona só esse quadradinho que você quer, sei lá, de repente puxar ele para cá. Você tem que ficar muito esperto, porque o que acontece? Ó, ele seleciona o que estava atrás. Então, sempre toma cuidado com isso. Uma maneira de saber se você selecionou errado é que o eixo, tá vendo esse axis aqui, esse eixo, essa setinha, ela não fica aqui no objeto. Você vai notar que não está em cima de onde você quer, ela está lá para trás. Ó. Por quê? Porque ela se posiciona no meio das duas seleções que você fez. Cadê a outra seleção? Aqui, ó. Onde que está aqui? Entendeu? Então, vou ficar aqui, clicou fora, selecionei só esse quadrado. Olha só, ela fica bem em cima do quadrado. Ela fica exatamente em cima do quadrado. Se você selecionar outra coisa, eu vou apertar o Shift e selecionar aqui. Ó. Olha para onde que ela vem. Ela fica no meio, ela fica no intermédio entre esse e esse polígono. O mesmo serve para linhas, o mesmo serve para pontos. Tudo é meio que universal aqui. Ó. Selecionei os pontos, ela vai ficar no meio da seleção. Se eu tirar essa observação, eu vou selecionar todos os pontos que estejam na minha linha, no meu campo de seleção, independente se eu estou vendo ou não. Ó, olha só, selecionei aqui atrás sem ver, entendeu? Então é assim que funciona isso aqui. Ó. E aqui você pode comandar o tamanho o raio, né, desse círculo aqui. O 10 é o padrão, eu sempre deixei em 10, sei lá, a não ser que você for fazer uma modelagem muito grande, ó. Tá vendo? Só aumentar aqui que ela vai aumentar, você consegue selecionar melhor. E agora aqui, essa abinha aqui é um histórico de todas as ferramentas que você usou, ferramentas de seleção, de modelagem, tudo que você usou. Vai estar aqui nessa aba. É simplesmente um histórico. Esse XYZ nada mais é do que eu desabilitar os eixos que eu quero usar. Se eu desabilitar o Z e o X, vocês podem notar, não sei se vai dar para ver, mas eles ficaram acinzentados, eles ficaram mais transparentes, esses dois eixos. Aqui eu ainda mexo neles. Só que se eu tiver com uma câmera de front, uma câmera de right, se não me engano, que fica de lado, eu não consigo movimentar esses eixos que eu tirei aqui. Eu vou explicar isso melhor dessa forma. Com os atalhos F1, F2, F3, F4 e F5, eu consigo mudar as perspectivas da minha câmera. Ou clicando neste botãozinho aqui no canto. Depois da ferramenta de rotação, eu posso clicar aqui. Eu não expliquei isso antes para não atropelar as coisas. Aqui eu tenho uma visão de cima da minha cena. Aqui eu tenho a visão de frente da minha cena. E aqui eu tenho a visão na direita da minha cena. Suponhamos que eu tenha que deixar esse risco pareado com esse. Ó, por mais... Deixa eu clicar aqui na esfera. Aí. Por mais que eu tente, ó, eu não vou ser preciso. Então o que eu faço? Eu desabilito algum desses eixos, porque quando eu aproximo a minha câmera, eu perco a visão dos eixos. Então o que eu posso fazer? Eu desabilito os eixos que eu não quero mexer,
E agora eu posso fazer o que eu quiser com o meu mouse. A esfera só vai andar nessa direção aqui. Ela só vai se movimentar nesse eixo. No eixo X, que é o único que eu deixei. Independente de onde que eu clique nessa esfera, ela só vai se movimentar nesse eixo. Então agora eu posso vir aqui bem pertinho, se é uma coisa milimétrica que eu estou fazendo, eu posso vir, ó, e encostar bem pertinho. Eu posso aproximar, ó, bem, e encostar só a pontinha. Eu vou ter essa precisão. Por quê? Porque eu não vou movimentar nem para cima nem para baixo. Ela está travada. Ó. E aí eu posso habilitar de novo os eixos. Esses eixos aqui funcionam mais quando você está modelando em uma dessas câmeras. Como eu disse, F1 é a visão perspectiva. F2 é a visão de topo, é a visão de cima do modelo. F3 é a visão na direita, do lado, é a visão de lado do modelo. E F4 é a visão de frente do modelo, que é a que eu estava usando agora há pouco. E F5 mostra todas as visões simultaneamente. Esse ícone aqui do lado, o que ele significa? Ele é muito importante. Quando eu comecei a modelar, eu apanhava demais nisso aqui. E depois que eu descobri o que significa isso aqui, porque eu não sabia, eu aprendi meio sozinho, assim, fuçando e tentando. E ele me ajudou demais. O que significa? Vamos supor, essa esfera aqui, quando eu torno ela editável, e vamos, só para ter uma noção, só um exemplo aqui, eu vou selecionar umas partes aqui. Aí, vai, faz de conta que isso é uma navinha que tá aqui. Só para vocês entenderem. Tá horrível, mas tudo bem. Agora eu vou selecionar aqui a parte de como um todo. Selecionar o modelo todo. E aqui está a minha navinha com os pezinhos da nave e tal. Aí de repente eu vou girar essa nave com minha ferramenta aqui de rotação. Para que ela fique... Vamos criar um plano aqui. Vamos criar um chão. Né? Depois eu explico sobre isso. Assim tá bem, só para demonstrar. E aí o que eu quero fazer? Eu modelei essa nave aqui. Só que eu acabei esquecendo, eu tenho que colocar ela um pouco mais para lá, vai de repente. Só que ela tem que ficar com essa parte tocando no chão. Mas como eu rotacionei ela, olha como é que ela está. Ela está inclinada. Então, conforme eu vou movimentando, ela vai indo para baixo ou para cima. Mas eu quero que ela venha para cá. Então o que eu vou ficar fazendo? Eu vou erguer ela e abaixar. Vai ela no chão. Vou erguendo e abaixando até que ela fique onde que eu quero. Ou por exemplo, eu quero ela um pouquinho mais para cima, mas eu queria ela para cima, só que aqui reto, não para cima na diagonal, aqui acima. Então o que eu faço? Eu habilito, eu clico nessa ferramenta e pronto. Os eixos vão ficar em relação ao mundo. Independente do que eu fizer com o meu objeto, com o meu modelo, esses eixos sempre vão estar pareados com o mundo. O Y sempre vai estar certinho para cima, o Z sempre vai estar certinho para frente e trás, e o X sempre vai estar certinho para esquerda e direita. Então, de repente, vamos dar um exemplo melhor. Eu quero colocar essa peça em cima dessa. Aqui é a orientação do modelo. E quando tem um mundinho aqui, ó, por isso que eu falo que é bem intuitivo, tem um mundinho, é a orientação com o mundo, com o plano geral. Vamos supor que eu tivesse aqui e quisesse colocar essa peça do jeito que ela está, aqui em cima dessa outra aqui. Ó. O que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que vir aqui, vir para cá, girar aqui, mas não está certo. Mas eu queria que ela girasse melhor. Olha, não está legal, está faltando. Então tá. O que eu faço? É simples. É só eu orientar conforme o mundo. Aí eu posso só chegar lá para cá e para cá. Eu sei que a rotação dela, tá vendo? Permaneceu a mesma. Vamos supor que eu tivesse que fazer várias peças dessas. Vou clicar no Ctrl e arrastar. Fiz outra peça igual. Fiz uma cópia. E aí ela está assim. Aí eu tenho que deixar essa peça alinhada aqui. Eu vou arrastar um pouco para cá. Faço outra cópia para cá.
mas na verdade eu tenho que mover essa peça para cá. Vamos supor que todas têm que ficar alinhadas aqui. Se eu fizer uma cópia dessa peça, ela vai para cima, ela não vai para onde que eu quero. Eu tenho que voltar e abaixar. Aí eu preciso fazer outra cópia, eu tenho que ir e abaixar. Tá vendo? Tá desalinhado. Eu não consigo. Como eu sou um ser humano, eu não tenho uma visão exata de quantos milímetros e tal. Eu posso ir aqui no olhômetro, né, que a gente fala, mas tem que ficar um pouco mais para cá. Então eu vou ter 2 trabalhos. Então é muito mais fácil eu alinhar aqui conforme o mundo e fazer uma cópia. Ela vai estar exatamente na mesma linha. Ela vai estar exatamente na mesma direção aqui, no mesmo plano. Então todas iguais, todas retinhas, sem problema algum. Agora por último aqui eu vou explicar a parte de render, que seria transformar a nossa modelagem, né, nosso trabalho numa imagem propriamente dita, exportar isso como uma imagem JPEG, uma imagem PNG, a imagem que você preferir. Vamos supor, vou deletar esse cubo aqui que não está aparecendo nada com nada. Aí vamos supor que isso aqui, sei lá o que é isso. É um bichinho aí, sei lá. Usa a imaginação para enquanto é um bichinho. Aí eu quero transformar isso numa imagem. Aqui, nesse primeiro ícone, é um render, é uma prévia do que eu acabei de fazer. Ele vai renderizar, ó, vai me dar as cores, tal, luzes. Só que isso aqui é só para eu ver no momento. Para transformar isso em imagem, eu tenho que clicar nesse do meio aqui. Mas para isso, eu vou ensinar umas coisas que é importante. Aqui, nesse ícone que tem a engrenagemzinha aqui, são as configurações de render, que é o render settings. Aqui vou começar da parte superior. Aqui em output ele vai me dar o tipo de saída da imagem. O que seria isso? A dimensão dela, a resolução, quantos pixels por polegada, que é o DPI, né, que para impressão. Se você for imprimir a imagem, quanto mais DPI, seria uma profundidade melhor de cor, seria uma densidade melhor na imagem. Né? É o tanto de pixel por polegada. É o que já está explicando. Quanto mais pixel dentro de uma polegada, mais densa e mais definida vai ser a imagem. Porém, a imagem fica muito maior. Maior em questão de megapixel, de megabytes, de giga, sei lá quanto depende do tamanho da imagem, mas não maior em tamanho, não em resolução. Nunca confundi isso. A resolução é aqui, ó, 1280 por 720. Eu posso vir aqui tem alguns parâmetros já pré-configurados. 1920 por 1200, 2560 por 1600. Isso aqui é resolução, como vocês devem saber. Lock ratio, isso aqui é para que eu possa travar a dimensão, a proporção da imagem, que seria isso aqui. Eu vou explicar já. Se eu colocar aqui 1920, eu posso colocar manualmente, lógico, por 1080, seria, né, o HD. A resolução dessa imagem 1920 por 1080 é uma imagem 16 por 9, significa que existe 16 módulos na horizontal e 9 módulos na vertical. O que é o lock ratio? Se eu travar aqui, qualquer alteração que eu fizer em um dos parâmetros, ele vai setar o segundo parâmetro para que permaneça na resolução 16 por 9. Se eu colocar 1600 por 900 é uma 1600. Quando eu clicar aqui embaixo, automaticamente ele vai para 900. Ah lá, por quê? Porque 16.600 por 9, que é 900, entendeu? Aqui, ó, ele mantém, ó, que é o aspecto de 1,778. É 1 por... Se fosse quadrado, seria 1 por 1. Tentando explicar.
Aqui frame rate, na verdade, é para se você for fazer um vídeo, se você for fazer uma animação. Aqui é o tanto de quadros por segundo, 30 quadros por segundo. Mas para frente eu explico isso aqui, porque isso aqui já é na parte de animação, eu não... é uma coisa mais avançada e quando eu for explicar eu já explico tudo. O importante por enquanto aqui é isso. Você escolher a proporção. Vamos deixar em 1280 por 720, que era o que estava. Esse é a proporção que vai sair sua imagem. Ok? 72 pode deixar 72 dpi mesmo. A não sei que seja para impressão, mas impressão você pode aumentar. Aqui em Save, essa parte aqui que é importante. Em Save, não é onde você vai salvar o seu projeto. Isso aqui é onde a foto vai ser salva. Onde o arquivo que você vai exportar vai ser salvo. Geralmente, por questão de organização, é recomendado que você grave na mesma pasta, né? Na mesma pasta que você estiver gravando o seu projeto e as coisas, você já deu render na imagem dentro dessa pasta. Então aqui você vai save, salvar, e aqui você vai escolher o caminho onde você vai salvar a sua foto. Então eu vou escolher a pasta do tutorial aqui, que eu já criei uma pastinha já. Clicou aqui, tutorial 1, introdução, e aqui você vai dar o nome é para foto. Vou colocar aqui tutorial, que eu vou escrever até diferente, tutorial 01 eu vou escrever, para vocês entenderem depois. Salve. Aqui o formato, aí ó, bitmap, JPEG, PNG, tem PSD que é para você abrir no Photoshop, e diversos tipos. Anti-aliasing é para arredondamento das bordas, para que não fique pixelizado, que fala, aquele quadriculado nas bordas. É para aumentar a resolução. Que por sua vez, se você aumentar, aqui você vem aqui em Best e seleciona aqui o mínimo e o máximo. Quanto maior esses valores, mais demorado vai ser sua imagem. Porém vai sair mais suave, vai sair com mais qualidade. Isso aqui já seria mais avançado, então vamos se reter só a saída, por enquanto a saída, e aqui aonde você vai salvar essa imagem. Aqui eu vou dar um exemplo. Depois que você configurar essas, onde você vai salvar, o tipo de imagem, o tamanho, pode fechar aqui, e aí você vem aqui no meio, ó, ele vai girar a imagem. Como não tem nenhuma textura, como não tem cor, não tem nada, nem luz, nem nada, ele gerou uma imagem rapidinho, ele renderizou rápido, demorou um segundo para renderizar. E essa foto aqui, ó, tá vendo? JPEG e tal, aqui, o tamanho real dela é esse, que é 1280 por 720. Ela foi aqui, ó, para a pastinha que eu tinha criado lá, tutorial 01. Aqui a foto aqui, ó. Clicou 2 vezes, é minha foto. O tamanho real dele é esse. Essas coisas esquisitas que eu nem sei o que é isso. E aqui vocês podem ver, ó, tá vendo esse ícone tutorial? É o arquivo do meu projeto. Por isso que eu disse, para não confundir aqueles dois nomes lá. Para salvar é como em qualquer outro programa, como no Photoshop, como no Premiere, como no... Você vem em File e Save. Aí ele vai te dar onde que você vai salvar o projeto. Que no caso já está escrito aqui, ó, tutorial. Salvar, salve, está salvo. Toda vez que eu abrir meu projeto vai estar nessa parte aqui. Agora no próximo tutorial eu vou explicar, para não que não fique muito longo, eu vou fracionar esses tutoriais básicos iniciais aqui em algumas partes. Eu não sei quantas partes vão dar ainda. Isso aí depois eu vou saber. Então eu vou fracionando, eu vou explicar melhor as ferramentas, porque senão fica muita informação num vídeo só, e aí acaba tendo que, de repente você quer ver uma coisa, você tem que voltar lá no começo, onde será que ele falou, de repente o vídeo é de 2 horas, aí, então não rola. Por enquanto eu só vou ensinar isso aqui, as ferramentas bem básicas mesmo, para você aprender a mexer no cinema 4D. Aí depois eu vou ensinando melhor um pouco de deformador, de
de HyperNerd aqui, Subdivision, o que que faz cada um desses. Beleza? Então eu espero que vocês tenham aprendido o mínimo nessa aula, que foi bem básica mesmo, né? Para quem não sabe mexer no cinema 4D. E qualquer pergunta, se quiser deixar nos comentários aí, de repente alguma pergunta relevante que eu esqueci de mencionar aqui, porque na verdade é muita coisa mesmo. Beleza? Então se inscreve no canal porque vai ter mais vídeos. Provavelmente vou fazer depois um vídeo explicando as outras ferramentas. E é isso aí, beleza? Valeu por ter assistido, até mais.